Querida irmã que nos acompanha pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Neste dia de Corpus Christi, um pouco a representatividade de todos vocês que nos acompanham. Também está aqui na igreja quem está nos ajudando na liturgia. O pão da vida me leva a comprometer com a vida. Esta é a mensagem de Corpus Christi para o dia de hoje. Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. É o que nos afirma São Paulo na carta aos Coríntios. O evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado do capítulo 6 do Evangelho de João, últimos versículos, nos traz a última parte do discurso sobre o pão da vida. Jesus se autodefine: eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Jesus é bem enfático ao afirmar: quem comer deste pão viverá eternamente. Fazendo uma memória, um retorno ao Antigo Testamento, percebemos que Jesus veio consertar o que o pecado desconcertou, o que o pecado causou. Depois que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do meio do jardim, Deus diz no livro do Gênesis, Ele impedindo que o homem tenha acesso à árvore da vida, diz que ele, o homem, não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E Jesus diz que o pão, a vida dele, ele que se faz pão, é para que nós tenhamos vida para sempre. E Jesus nos dá, de certa forma, esse novo acesso ao paraíso que nós havíamos perdido, que é viver para sempre. E o fruto da árvore da vida, agora para nós, é a Eucaristia, que nos dá acesso à vida eterna. Diz Jesus: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É como se Jesus dissesse aquilo que ele disse na última ceia: isto é o meu corpo que é dado, que é entregue por vós. João utiliza o termo não corpo, mas carne, para designar a fragilidade humana, essa condição nossa frágil, essa condição de fraqueza e também de mortalidade. Assim, nós podemos dizer, aquilo que era tido por fraco, tornou-se fortaleza para os fracos, que foi Jesus, encarnando-se, assumindo a carne e nos deu este alimento que nos fortalece, que é a Eucaristia. A primeira leitura, Moisés, no livro de Deuteronômio, fala ao povo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Lembra-te. A Eucaristia que nós fazemos também é memória. Lembra-te. E essa lembrança, ela tem duas realidades: a temporal, ligada ao tempo, e também a lembrança está ligada ao coração. O tempo, porque Moisés fala, lembra-te dos 40 anos que passou no deserto. E ao coração, porque ele diz, para saber o que tinhas no coração. Esse coração deve ser agradecido, porque Deus sempre esteve ao lado do povo durante o período do deserto, os 40 anos. E a Eucaristia, meus irmãos e irmãs, é dar graças, é fazer memória. Fazer isto em memória de mim. Este é um pedido que Jesus nos fez. Com povo ou sem povo, a Eucaristia é memória de um único sacrifício, de entrega, de doação, de um homem que também é Deus, chamado Jesus. Diz o livro de Deuteronômio: Deus te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, Covid-19, muitos
vocês que estão em casa estão privados de participar da Eucaristia, de comungar do corpo e sangue de Jesus, como comumente havíamos fazendo até o mês de março. A Eucaristia que é este pão da vida, mas jamais nós estamos privados do pão da palavra. Jesus se faz presente na Eucaristia? Faz, com certeza. Se faz presente no pão da palavra? Se faz, com certeza. Por isso, se você em casa continua participando das Santas Missas, continua lendo a sua Bíblia, você está unindo-se a Cristo por meio do pão da palavra, porque o livro de Deuteronômio diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E às vezes nós corremos o risco de dar mais ênfase à Eucaristia e esquecer da palavra de Deus. E nesse tempo que nós estamos passando, é como se a palavra de Moisés dissesse: lembra-te de quando não tinha padre, que você só tinha a palavra de Deus na sua casa. Lembra-te de quando você só tinha os seus avós para contar a história de Jesus. Talvez esse tempo seja para que nós lembremos as maravilhas que Deus nos fez no passado. E às vezes nós podemos correr este risco de dar ênfase tanto à Eucaristia e esquecer da palavra de Deus. A palavra e pão faz parte da nossa vida. A palavra de Deus e a Eucaristia são duas mesas que nós participamos e são indispensáveis. Mas neste momento, principalmente, fomos pegos de surpresa e infelizmente não puderam vir durante esses quase 3 meses à igreja para receber, para comer a Eucaristia. E a Eucaristia, antes de ser adorada, ela é para ser comida. Jesus fez este sacramento numa refeição. E ela nos leva a um compromisso. Por isso que hoje a nossa adoração ao Santíssimo durante este dia é para a arrecadação de alimentos e de produtos de limpeza, para doarmos a quem mais precisa. A Eucaristia nos leva a pensar em quem está passando fome. A Eucaristia nos leva a pensar essa experiência que você está tendo, da fome da Eucaristia. Tem outras pessoas que não têm fome só da Eucaristia, têm fome também de alimento. E o tapete que nós hoje vamos construir são estes alimentos e produtos de higiene para os mais necessitados. Porque o Papa Francisco nos diz: o próprio Jesus se repartiu e reparte por nós, e pede que façamos dom de nós mesmos, que nos repartamos pelos outros. Para terminar, qual é o valor que tenho dado à Eucaristia? Tocar na Eucaristia, comer do pão vivo descido do céu, me leva a comprometer com os outros? Esta é uma pergunta que o corpo de Cristo nos leva a fazer.